Tudo bem? Mais uma vez, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar aqui mais uma vez na companhia de todos vocês, principalmente quando nós sentimos essa presença generosa e amiga do Mestre que nos abraça, que nos envolve e que nos direciona mais uma vez a esse ambiente de paz, de luz, para que nós possamos encontrar a nós mesmos, para que nós possamos, através desse trabalho muito breve, muito rápido, mas necessário para o nosso aprendizado, para o nosso melhoramento. Eu estava aqui refletindo e pensando em todos os ensinamentos que nós temos recebido dos amigos espirituais, do próprio Mestre Jesus, e hoje nós temos a consciência de que o amor verdadeiro, o amor sincero, ele tem a capacidade de transpor todas as barreiras, principalmente as dimensionais. Então, tenha certeza que nesse momento o seu sentimento de reconhecimento, de gratidão, de amor pela sua mãezinha, quer ela esteja onde ela estiver, no nosso plano físico, no nosso plano astral, nesse momento ela vai receber o teu abraço, o teu reconhecimento. Eu, graças a Deus, tenho a minha mãezinha carnal comigo ainda, tem 90, quase 91 anos, mas todos nós, independente de elas estarem aqui encarnadas ou não, elas recebem nesse momento o nosso abraço, o nosso reconhecimento. Esse Dia das Mães é um dia que nós sabemos que é um dia muito comercial, Inventaram isso para poder vender um pouquinho mais, mas é importante também a gente ter um dia para a gente fazer essa reflexão sobre aquele espírito generoso e amigo que nos acolheu, que nos sustentou, que nos abraçou nos momentos difíceis, que nos orientou, E é importante a gente ter esse reconhecimento em nosso coração. E todas as mulheres, de uma certa forma, são mães e são operárias primeiras de Deus. Eu sempre analiso, sempre faço essa reflexão, porque é verdade, Elas são auxiliares de Deus porque elas fazem com que a vida se manifeste na Terra. É as mulheres que fazem isso. Então nós temos que ter todo o reconhecimento por elas. E hoje, reconhecidamente, é o Dia das Mamães. Então, parabéns a todas as mamães, todas aquelas que se dedicam aos seus filhos. Então, que nós possamos, nessa linha de raciocínio, nessa conexão de amor, agradecer a espiritualidade que nos direcionou até essa casa, que nos abraça nesse momento. Então, que a gente possa, de verdade, agradecer ao nosso Pai amantíssimo, a Jesus, o nosso benfeitor de todas as horas, aos benfeitores amigos espirituais que sempre estão nos intuindo, nos inspirando, nos auxiliando para que a gente possa resolver esses problemas íntimos que todos nós carregamos. Que o Evangelho de hoje seja mais uma lição luminosa para que a gente possa de verdade aprender a caminhar melhor, com mais disciplina e equilíbrio. Muita paz a todos, um domingo de muita luz, bom almoço com as famílias, que todos se mantenham na luz e na paz, que assim seja. Assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Como o Francisco falou, hoje é um dia especial, em que a gente comemora o Dia das Mães, Todos, ou elas ainda presentes ou ausentes, que nos traz ainda, a lembrança de quando compartilhava conosco, momentos tão bons, tão gostosos, de muito amor, que sempre deve existir, entre uma mãe e um filho, uma filha, E como também muitas mães têm o papel de pais, E como muitos pais têm o papel de mães, dependendo do caso, Eu escolhi para a gente conversar hoje, estudar um pouquinho sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala o seguinte: honrar ao vosso pai e à vossa mãe. Então, é muito bom essas lições que Jesus nos dá com relação a como devemos nos comportar, com os nossos pais, tanto seja pai ou mãe, Então,
Esse mandamento, honrar ao vosso pai e à vossa mãe, é uma consequência da lei geral, da caridade e do amor ao próximo. Por quê? Porque nós não podemos amar ao próximo sem antes amar ao próprio pai e à própria mãe. É uma consequência natural, né? E ele encerra essa palavra honrar, né? Encerra um dever maior ainda, que é o da piedade filial, né? Que deve existir entre nós e nossos pais, né? E especialmente hoje em relação à nossa mãe, né? Deus quis mostrar, né, com isso, que ao amor, né, a gente deve acrescentar, né, o respeito, as atenções, né, a submissão e as condescendências que nós devemos ter para com nossos pais, né? E o que implica numa obrigação muito maior de aplicar a lei da caridade, né, que eu aplico ao próximo, aplicar com muito mais rigor com os nossos pais, né? Faz muito mais sentido, porque eles são os mais próximos de nós, né? Então, isso é inevitável, né? Então, a caridade que devemos ter com nossos próprios pais, né? Então, honrar aos seus pais não é simplesmente, né, tratá-los bem, ajudá-los, não, considerá-los com todas as necessidades, né, durante a velhice, né? Não é simplesmente colocá-los, né, em casa para não deixá-los na rua e deixá-los em casa nas piores condições possíveis, né? Então, tudo isso é o que nós não devemos fazer, né? Mas quando para nós não nos privamos de nada em casa, para nós os lugares são os mais confortáveis, mas colocamos nossos pais num lugar que só para não colocar na rua, como eu falei, não é? Também não é simplesmente dar de comer as piores coisas possíveis, né? Quando nós nos satisfazemos de tudo que nós queremos, né? E pior que isso, né? Descarregar os trabalhos caseiros, né? As atividades caseiras em cima dos pais, quando são idosos, quando já são de uma idade avançada que necessitam muito mais de cuidado. Fora aqueles que colocam seus pais em asilos ou casas de repouso. Bom, aí teríamos 2 motivos para que você coloque seus pais idosos quando você não tem condição de cuidar. Por uma necessidade financeira, né? Que muitas vezes num asilo os pais vão ser muito mais bem tratados, né, do que em casa, mas também tem um outro motivo, simplesmente se livrar dos pais velhos, colocando em asilo. Qualquer que seja o motivo, há um problema muito sério, que normalmente se descarrega os pais e nunca mais vão visitá-los, né? Então, simplesmente abandonam os pais. Não todas as pessoas, obviamente, não todos os filhos, mas isso acontece. Então, imagine um dia de hoje, né, que você tem uma mãe num asilo, né, aguardando o dia todo a expectativa de que seus filhos vão visitá-la no dia de hoje e termina o dia e não aparece ninguém, né? Quer dizer, isso aí é muito triste, né, para uma mãe. Quer dizer, não adianta você dar todo o conforto, né, que eles precisam, mas falta uma coisa muito importante, que é dar o amor, né, retribuir o amor para eles. Isso, né, por melhores que sejam as condições que eles vivam, vão sentir falta. Então, isso nós temos a obrigação, né, de retribuir esse amor, né?
não é somente, né, os tratamentos necessários que a gente possa fazer essa piedade filial, que isso aí ela se traduz muito mais naquelas pessoas que não têm dificuldades de tratamento, né, que têm dificuldades financeiras, que são carentes, né, e que não possam dar o máximo, mas devemos, né, nos esforçar ao máximo para retribuir tudo o que eles fizeram, né, na nossa infância, na nossa juventude, não esquecermos disso, né? Ai daqueles que esquecem, né, que o que os pais fizeram, né, na vida material para que ele tivesse uma vida moral perfeita, né? Quantas privações alguns pais não sofreram para que os filhos tivessem o bem-estar que eles gostariam que tivessem, né? Então, tudo isso não deve ser esquecido, né? Deve ser lembrado na hora de você, na velhice, né? Que mais eles necessitam do cuidado dos pais, né? De fato, tem muitos pais que falham, né? No atendimento aos filhos, né? Eles não fazem aquilo que deveriam fazer, eles falham muito. Mães, não somos nós que temos que punir os nossos pais, nós devemos deixar isso para Deus, né? Que punam a esses pais que não cumpriram com suas obrigações, até porque, em muitos casos, os filhos até merecem esse tipo de tratamento, né? Pela forma como é retribuído, né? Então, tudo isso pode ser possível, né? Então, se essa caridade, se ela nos obriga, né, a esquecer, né, os defeitos alheios, ao não maldizer o nosso próximo, né, a perdoar, né, aceitar, perdoar todas as ofensas que são feitas, até mesmo amar os nossos inimigos, o que nós não devíamos então fazer com nossos próprios pais, né? Se temos que fazer pela caridade ao nosso próximo, né? Com muito mais razão aplicar nos nossos pais, né? A ingratidão dos filhos, muitas vezes, com seus pais, tem limites inconcebíveis, né? A gente, infelizmente, vê situações em que filhos até assassinam os próprios pais, né? Não tem motivo para isso na realidade, né? Então, isso aí são espíritos rancorosos, né? Que trazem rancor de vidas passadas, né? E que não aplicam a lei do amor de forma alguma, né? E chegam a terríveis consequências, né? Com relação a seus pais, né? E muitas vezes, né, nós vemos crianças que odeiam os próprios pais, né? Nós vemos pais que odeiam os filhos desde o nascimento. Então, como que se explica essas coisas, né? Essas discrepâncias sociais que existem numa família, né? A complexidade da lei da reencarnação nos explica tudo isso, né? Então, nós temos que admitir, né, a quantidade de reencarnações que tivemos anteriormente a essa, né, e que vamos ter outra, né? Esse assunto, aliás, foi muito bem esclarecido por nosso companheiro Francisco no último evangelho da quarta-feira passada, em que ele fala, né, Francisco, da complexidade da reencarnação, né, da importância e dos objetivos dela. Tudo isso se explica com a pluralidade das existências que são as reencarnações, né? Então, tem muitos filhos, né,
que se encarnam em famílias em que existiam inimizades no passado, né? Então há uma mudança, né? Uma vez eu venho como pai, outra vez eu venho como mãe, outra vez eu venho como filho ou filha. Então, para quê? Para que aquelas animosidades lá atrás, de vidas passadas, com o amor fraternal, o amor maternal, eles possam ser liquidadas, né? Esses débitos que a gente tem de vidas passadas. E muitas vezes isso acontece nas famílias. Quando encarnam-se espíritos que já tiveram contatos, né, anteriores, que sempre foram simpáticos no passado, como espírito, né, ou em existência passada, a convivência é muito mais fácil, muito mais íntima, né, com esses pais e filhos. Ao passo que o contrário também acontece, né? Pais em que tiveram antipatias anteriores e se encarnam na mesma família, vai ter uma dificuldade muito maior de relacionamento, né? Nós não podemos nos esquecer, né, que nós temos obrigações para com nossos filhos também, né? Mas tudo que nós temos aqui são empréstimos de Deus. Então, os nossos filhos não são nossos, né? Eles são empréstimos que nós tivemos, porque nós temos que considerar que os filhos, e nós fomos filhos, fomos pais, né, em existências diversas, né? Nós temos que entender que cada um tem a sua individualidade, a sua personalidade, cada espírito tem uma evolução, né? E tem uma coisa muito importante que cada um tem, que é o livre-arbítrio, né? Que é a liberdade que os filhos têm de fazer o que quiserem da vida, né? Quer dizer, a obrigação do pai e da mãe é dar condições para que eles sigam, né, o caminho do bem, mas depende unicamente deles, né? Como já comentamos anteriormente aqui. Então, existe o parentesco corporal e o parentesco espiritual, né? Então, os laços de sangue, né? Digo em termos de consanguinidade, os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Por quê? Porque o corpo físico procede do corpo físico, mas o espírito não procede do espírito, né? O pai ou a mãe, quando geram um filho, ele não gera o espírito do filho, eles geram o corpo físico, que já existe um espírito para habitar esse corpo, né? Então, ele só fornece a genética. Então, logicamente, que ele é responsável pelo aprimoramento, pelo desenvolvimento intelectual e moral dos filhos. Mas são espíritos que já existiam, estavam preparados para ocupar aquele corpo físico que foi gerado, né? Então, esses espíritos, quando eles se encarnam numa mesma família, regularmente, logicamente, nós estamos falando de uma situação que vem lá de trás até agora, né? Nós nos encarnamos ou como pais ou como filhos sempre, hoje em dia, na mesma família, porque nós já evoluímos. Então, essas dificuldades de relacionamento acabam não existindo tanto, né, como existiam no passado. Como sempre tem agregados que entram, sempre tem uma dificuldade, muitas vezes, de aceitação, né? Mas é tudo feito através do quê? Através do amor. O amor é que faz esquecer todas essas inimidades, todas essas dificuldades, né? Então, é muito importante, né, entendermos que muitas vezes os laços entre os espíritos
de família não são os da consanguinidade, mas são o quê? Os da comunhão de pensamentos, né? Que existe entre os espíritos antes de reencarnar, durante a encarnação e após a encarnação. Então esse é que são válidos, porque nós podemos ter dois filhos, ou podemos ter filhos de pais diferentes, que são muito mais irmãos pelo espírito do que filhos do mesmo pai consanguíneos, né? Então é essa que é a ligação entre os espíritos, é muito mais através do amor que existia, da simpatia que já existia, do que propriamente da consanguinidade. Então ela não é um fator dominante para que espíritos irmãos se deem melhor ou não, né? Vai muito mais da comunhão de pensamentos, né? Então tudo isso também é explicado, que não deixa de ser um problema moral que existe nas famílias, né? Tudo isso é muito bem explicado pela reencarnações, ela que nos mostra exatamente o porquê dessas chamadas discrepâncias que existem, né? Então muitas vezes o indivíduo fala assim: eu nasci na família errada. Não, você nasceu na família certa, você tinha que estar ali, né? Você foi preparado para conviver com aqueles espíritos, porque você ainda tem débitos lá do passado para quitar aqui. Nada melhor do que quitar um débito, né, de um filho para a mãe, da mãe para um filho, com uma convivência dessa, familiar, em que o amor suplanta todo aquele ódio, né, todo aquele resquícios ruins que o espírito traz com ele de vidas passadas, né? Então isso explica-se, né, simplesmente através das nossas reencarnações sucessivas, né? Então é muito importante, né, o nosso comportamento, né, com relação aos nossos pais, os nossos agradecimentos, né, que nós temos que ter para aqueles que deram a sua vida, né, para que a gente tivesse uma vida melhor. E nós não podemos esquecer que às vezes nós somos filhos, às vezes nós somos pais, né? Então as coisas vão se completar, né? Então uma vez eu estou aqui como filho, mas eu já fui pai e vice-versa, né? Então tudo isso está dentro de mim, está dentro do meu perispírito, eu trago comigo, né? Então eu vou ler agora aqui uma historinha, né, que traduz muito bem o comportamento, né, de filhos com pais idosos, né? E mostra também para nós, para que a gente tenha uma reflexão da consequência, muitas vezes, desse comportamento. Então, eu vou me permitir ler aqui uma historinha, né? Não tem o autor, né? Não é citado o autor, mas ela se encaixa muito no nosso dia a dia, né? Então chama-se A Tigela de Madeira, né? Essa é o título da historinha. Então, uma senhora de idade foi morar com seu filho, nora e o neto de 4 anos de idade. As mãos da velha eram trêmulas, sua visão já embaçada e seus passos vacilantes. A família comia reunida à mesa, mas as mãos trêmulas e a visão falha da avó a atrapalhava na hora de comer. Ervilhas rolavam de sua colher e caíam no chão. Ou era derramado na toalha da mesa o leite que estava na xícara, ou no chão, né? O filho e a nora irritavam-se
com essa bagunça toda que a mãe idosa fazia, né? E falaram: precisamos tomar uma providência com respeito à mamãe, dizia o filho. Já tivemos suficiente leite derramado, barulho de gente comendo com a boca aberta e comida pelo chão. Então eles decidiram colocar uma pequena mesa num cantinho da cozinha para que a avó fosse comer lá, né? Ali a avó comia sozinha, enquanto o restante da família fazia as refeições à mesa com satisfação. Desde que a velha quebrara um dos pratos, sua comida agora era servida numa tigela de madeira, porque podia cair que não ia quebrar, né? Quando a família olhava para a avó, sentada ali sozinha naquele canto da cozinha, né? Às vezes ela tinha lágrimas nos olhos, né? Mesmo assim, as únicas palavras que lhes diziam eram reprimendas ásperas, quando ela deixava um talher de comida cair no chão. O menino de 4 anos assistia tudo em silêncio, né? E uma noite, antes do jantar, o pai percebeu que o filho pequeno estava no chão manuseando pedaços de madeira. Aí o pai perguntou delicadamente para a criança, né? O que você está fazendo? O menino tinha 4 anos. O menino respondeu docemente: eu estou fazendo uma tigela para você e mamãe comerem quando eu crescer. Está retribuindo, né? O garoto de 4 anos sorriu e voltou ao trabalho, recolhendo a madeira para fazer uma tigela, né? Quando os pais estivessem idosos, né? Aquelas palavras tiveram um impacto tão grande nos pais que eles ficaram mudos, completamente mudos. Então, lágrimas, né, começaram a escorrer dos seus olhos. Embora ninguém tivesse falado nada, ambos sabiam o que precisava ser feito, né? Naquela noite, o pai tomou a avó pelas mãos e gentilmente conduziu-a à mesa da família. Trouxe de volta a mãe para comer junto com eles. Daí para frente e até o final dos seus dias, comeu todas as refeições com a família. E por alguma razão, né, o marido, a esposa não se importavam mais quando um garfo caía, quando o leite era derramado, né, quando a toalha da mesa sujava ou quando o chão estava cheio de comida. Então isso aí é muito bom para nós refletirmos, né, o que pode acontecer com os filhos com relação ao tratamento dos pais idosos, né? Porque existe, né, com tudo isso, existe uma lei muito importante, né, que a gente está sempre falando aqui, que é a lei de causa e efeito. Eu vou sofrer tudo que eu fiz os outros sofrerem, muito mais se esses forem meus pais, né? Quer dizer, eu, na hora que for pai, que for mãe, com certeza, se eu tiver me comportado que nem esse casal aqui, esse ainda se arrependeu e voltou atrás, né? Eles se arrependeram e voltaram atrás, mas se eu me comportasse igual, eu vou ter o mesmo comportamento dos meus filhos. Eles vão se comportar da mesma forma comigo e vice-versa. Então, são reflexões, né, que a gente deve que dar, que parece que nem é necessário a gente estar lembrando isso, mas a gente vê tanta coisa desse jeito, né? Tanta falta de solidariedade, né? De respeito, né? E falta de amor na realidade, né? De reconhecimento daqueles que deram a sua vida, né? Que esqueceram de viver muitas vezes para que seus filhos
tivesse o melhor possível. Então, gente, era isso que eu tinha que trazer para hoje, e aproveitando a oportunidade, né, desejando para todas as mães, né, um dia feliz, né, que esse reconhecimento no dia de hoje seja um reconhecimento diário, né, por parte dos filhos, que não seja somente no Dia das Mães, né, chamado Dia das Mães, porque Dia das Mães são todos os dias, né? Ela não faz isso só no dia dela, ela faz em todos os dias para aqueles filhos, gratos ou ingratos, não importa. Para ela são filhos, por pior que sejam, né? São filhos diferentes, né, do conceito que muitos têm da mãe, né? A mãe é a pior, né? Quando acaba, para a mãe não tem filho pior, né? É o filho e acabou. Para ela é o filho. Isso é o que importa. Então, que todas as mães, né, presentes, ausentes, tenham, né, um dia feliz, um dia de amor, que esse dia se perpetue, né, até o fim dessa existência, né, porque um dia acaba, né, e que haja esse reconhecimento por tudo que esses pais fizeram por seus filhos, né? Então, que Jesus nos ajude, né, nos ilumine para que a gente siga essas orientações, esses ensinamentos da maior forma possível. Para quê? Para que a gente tenha uma família feliz, né? Uma família que viva feliz, que é o que é a finalidade nossa aqui, quando fomos escolhidos para constituir uma família e viver em comunidade, né? Muito obrigado e que assim seja. Nesse momento em que nós somos envolvidos por energias tão sutis, trazidas pelas mãos generosas e amigas dos benfeitores espirituais, esses eflúvios que chegam da espiritualidade derramando-se sobre todos nós nesse momento, e ao atingir o nosso corpo carnal, se desvanece, criando aquele efeito luminoso e trazendo ao coração de cada um de nós esta sensação de paz, de alegria e de pertencimento ao Altíssimo. E nesse sentimento, nós vamos mais uma vez agradecendo a Deus por essa divina oportunidade, agradecendo aos benfeitores amigos pelas palavras que nos foi trazida nessa manhã, para que essa reflexão sobre o respeito àqueles que nos deu a vida seja perene, seja constante. E assim, Jesus, com o nosso coração conectado com os benfeitores maiores, nós te pedimos permissão para envolver em luz, em amor, em bênçãos a todos os lares, porque quando nós falamos de pais, quando nós falamos das mães, nós nos recordamos do nosso lar, do nosso refúgio doméstico, daquele ambiente onde nós fomos educados, alimentados e assistidos. Que todos os lares possam receber neste momento as bênçãos generosas, amiga e misericordiosa de Jesus, tocando todos os corações para que haja mais harmonia, paz, equilíbrio
e sensatez. Também, Jesus, te pedimos que as tuas bênçãos, que o teu amor acolha a todos os nossos irmãozinhos enfermos, onde quer que eles estejam, nas casas, nas ruas e nos hospitais. Que eles possam receber toda assistência e todo amparo, tanto do nosso mundo carnal, como dos benfeitores, dos médicos e os enfermeiros da espiritualidade. Que o teu amor, Jesus, possa revestir o nosso espírito de gratidão, a nossa alma de alegria, de otimismo e de esperança, para continuar, Jesus, nos esforçando, aprendendo, transformando a nossa vida, para que de alguma maneira nós possamos nos tornar pessoas melhores e nos empenharmos nessa tarefa de amor e de fraternidade. Ajuda-nos, Jesus, através desses processos contínuos, entender e compreender essa necessidade que temos de ser fraternos. Hoje, por exemplo, esse dia que nós dizemos o Dia das Mães, que nós possamos compreender que somente seremos uma humanidade verdadeira, equilibrada e sensata o dia que nós nos tornarmos mães de todos os filhos e filhos de todas as mães. Que a tua paz nos envolva, que o teu amor possa estar sempre presente em nosso coração e que diante da dificuldade, do desafio, da dor e da enfermidade nós saibamos que não estamos sozinhos, estamos sendo conduzidos ao aprimoramento. Muita paz e muita alegria a todos, que assim seja. Que assim seja.